1 Coríntios capítulo 13. Nós estamos com alguns irmãos que estão viajando hoje. Aliás, tem bastante gente viajando. Isso é bom, não é? Na semana passada, o Wallace e a Yara tinham pedido para a gente orar por eles em função da sua viagem. A gente terminou, isso foi logo depois do culto, a gente terminou não orando por eles, mas sabemos também que a Bianca, o Cosmo, o Wellington, todo o pessoal está viajando, então, que bom, isso é bom. É bom ou não? Eu gosto. Eu gosto, deixar eu corro. Então, que a gente possa estar orando depois, nós vamos orar para esses irmãos que estão nesse momento em viagem, amém? Quem achou diz amém. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13. Nós vamos ler no verso 11. Primeiro Coríntios 13, no verso 11. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Senhor Deus, nós mais uma vez estamos reunidos na Tua presença, porque nós reconhecemos que somos necessitados do Senhor, e porque nós também, Senhor, temos entendimento, Pai, desse momento de adoração, de consagração da Tua presença, Pai. Estamos aqui, Senhor, em poucas pessoas, mas sabemos que Tu estás aqui, e isso é o que é mais importante para nós. A Tua presença, a Tua glória manifesta no culto, Pai. Pai, pedimos a Ti, Senhor, Senhor, falando nos nossos corações, que o Teu Espírito venha sobre nós, Senhor, trazer a revelação que somente o Senhor pode trazê-la, Deus, para que possamos, Deus, ser aqui transformados pela Tua palavra. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar no seu lugar. Irmãos, nós estamos aqui e eu queria refletir sobre algumas coisas que são, ao meu ver, bastante importantes para a gente enquanto igreja. Quando nós olhamos para a caminhada cristã, a gente percebe que existem relacionamentos, formas de relacionar com Deus. Existem posicionamentos diferentes de algumas pessoas, e às vezes a gente observa de que, passado o tempo, depois de anos de cristianismo, depois de tempo de cristianismo, o que a gente percebe é que existem pessoas que se posicionam diferente em relação à obra de Deus, em relação a esta aliança com Jesus, essa aliança com Deus. E esse posicionamento diferente faz com que, efetivamente, as pessoas tenham intimidades diferenciadas em relação a esse culto a Deus, essa intimidade com Deus. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso, porque o que se esperaria de nós é que a cada dia que a gente pudesse passar, que a gente tivesse maior conhecimento, maior relacionamento com Deus, mais sensibilidade espiritual. Ao passo que muitas vezes a gente percebe que o tempo vai passando
e algumas pessoas vão permanecendo exatamente do jeito que sempre foram, onde às vezes a gente percebe que a palavra de Deus pode trazer alguma mudança, alguma transformação, e às vezes a pessoa está tão focada em si mesmo que não percebe essas mudanças, que não se coloca à disposição dessas mudanças. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre essa questão da maturidade espiritual, de pensar um pouquinho de como que é importante que nós possamos avançar na nossa relação com Deus, avançar na nossa intimidade com Deus. E a partir disso eu queria então conversar um pouquinho, baseado um pouco nesse texto. A gente vai pensar em alguns outros textos, mas eu queria pensar refletindo sobre esse texto, porque o apóstolo Paulo traz uma colocação até muito simples, até muito objetiva, uma colocação muito até óbvia, né, do ponto de vista de como ele expressa as coisas, mas não é tão óbvio assim quando a gente olha para as pessoas, não é tão óbvio assim quando a gente começa a perceber como que as pessoas estão se relacionando com Deus. Eu queria pensar um pouquinho nessa noite, então, pensar no tema de que as características que impedem a maturação espiritual. Eu queria pensar um pouquinho de quais são as características, quais são os empecilhos que muitas vezes nos levam a ter uma dificuldade de ter uma maturação espiritual. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. Essa fala do apóstolo Paulo, como eu falei há pouco, é uma fala que seria óbvio, mas na verdade não é assim que as coisas acontecem. Porque ele diz justamente no versículo 11, eu queria voltar lá a refletir, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Porém, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu queria só refletir um pouquinho sobre isso, porque o que se esperaria na vida de qualquer pessoa é esta mudança, né? Certamente que alguém falaria para o apóstolo Paulo, mas é evidente que você, uma vez que deixou de ser menino, deixou de estar na condição de juventude, de ingenuidade, de uma condição onde o mundo não lhe era tão conhecido como de fato agora é evidente que você não pensa mais como menino, não age mais como menino. Isso seria algo natural de se esperar. O que seria natural de se esperar é de que as pessoas, nesse processo de crescimento, que as pessoas nessa relação de crescimento, assim como as pessoas fossem crescendo, fossem tendo mais tempo com Deus, fossem tendo mais tempo de cristianismo, o que era natural de esperar que as pessoas também mudassem o seu modo de pensar, mudassem o seu modo de agir. Mas tal qual isso não é tão simples assim na vida de um ser humano em relação à questão normal da vida, né? As características normais da pessoa, tal qual isso não é tão óbvio assim, tal qual isso também não é tão óbvio na vida espiritual. Se a gente pudesse pensar um pouquinho nas pessoas que conhecemos, se a gente pudesse pensar um pouquinho nas pessoas que nos rodeiam, tempos atrás eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, quando eu tinha 11 anos, quando eu tinha 12 anos, algumas quando eu tinha 13 anos, eu já trabalhava, já tinha responsabilidades, já pensava de tal e tal jeito. A gente pegar pessoas que hoje, quando a gente olha, muitas vezes para a nossa juventude, com 18, 19, 20 e poucos anos, 30 anos, que ainda não conseguem ter autonomia, que ainda não conseguem ter condição de sustentar a si mesmo, que ainda tem uma dependência emocional absurda dos pais, onde não conseguem tomar decisões que são importantes para a sua vida. Então, o que a gente observa é que, embora essas pessoas tenham tido uma maturação do ponto de vista corporal, embora o seu corpo tenha mudado a um corpo de adulto, a sua mente continua com uma mente muitas vezes infantil, com uma mente muitas vezes de criança, com a mente muitas vezes adolescente.
Então, o que nós temos visto no dia de hoje é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo chama a atenção nesse texto, e aí ele coloca em relação às questões espirituais, é de que, embora o tempo passe para todos, nem todos chegam a uma relação de maturidade emocional, maturidade do ponto de vista do pensamento, mas muitos param na história, param um determinado tempo e não conseguem perceber que as coisas mudaram. O que a gente tem observado, já falei isso aqui um tempo atrás, aqui em uma das pregações, e talvez também em alguma outra situação de palestra, eu estava dizendo de que existe um alargamento da adolescência no contexto que nós vivemos hoje. A gente vem dizendo isso de vez em quando. A gente observa que as crianças começam comportamentos adolescentes o quanto antes, com 10, 9 anos, 11 anos, e isso vai até, às vezes, 30, 35 anos, as pessoas com o mesmo comportamento de adolescentes. Enquanto um está preocupado em construir a sua casa, em ter a sua estabilidade, em construir uma condição mais favorável para a sua família, mais tranquilo para a sua família, o outro, na mesma condição, na mesma idade, está preocupado em sair, se divertir, em ter carro, em sair para a balada, em fazer acontecer, e ter roupas de marcas, como se fosse um pensamento adolescente, um modo adolescente de se pensar, e quando as necessidades vão bater na sua porta, ele não tem condição de lidar com as necessidades que estão na sua porta. De fato que nós temos pessoas que, dependendo da severidade que a vida lhes trouxe, com 12, com 13, com 14 anos, pensam como adultos, ao passo que nós temos pessoas com 35, com 40 anos que pensam como criança, que pensam como adolescentes, que não receberam uma condição de maturidade pelo qual. É isso que muitas vezes acaba com os casamentos, muitas vezes. A pessoa casa e quer continuar na condição de solteira, né? A gente já viu muitas condições. Então, casa e quer continuar na vida de solteiro, ou seja, ele está numa outra condição de vida, a vida lhe conclama uma outra relação de maturidade, mas ele continua pensando como tal se fosse lá de trás. Continua pensando como adolescente. Então, o apóstolo Paulo fala uma coisa que deveria ser óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora o tempo passou. Agora a minha visão de mundo é outra. Agora eu aprendi um monte de outras coisas, eu vivi um monte de coisa que me faz com que eu tenha uma condição de maturidade, que agora eu não penso mais como menino, mas eu penso como um homem. Eu penso como um adulto. Eu penso de forma diferente. É o que se esperaria, mas grande parte das pessoas não fazem isso, não acontece isso. Eu acredito que no momento que a gente vive hoje, é um dos momentos mais difíceis das pessoas se tornarem adultos. E isso, logicamente, impacta toda a sua vida, inclusive a sua vida espiritual. Isso impacta o seu modo de ser, inclusive o seu relacionamento com Deus. Uma das coisas que a gente observa na questão da maturidade, que com a maturidade nós vamos ganhando experiência, nós vamos ganhando menos situação de ingenuidade, a gente vai ganhando mais responsabilidade, não é? A gente vai tendo mais responsabilidade, e as pessoas hoje, no contexto cristão, não querem responsabilidades. As pessoas hoje, no contexto cristão, não querem ser referências. Não querem compromisso, não querem maturidade. Todas essas coisas estão vinculadas a quem tem maturidade. As pessoas hoje não querem isso. E o apóstolo Paulo fala então justamente isso. O que é esperado, volta a dizer, é que tornando-se homem, deixe de pensar como menino. Entretanto, na igreja, muita gente, já sendo muito velho de igreja, continua pensando como novo se fosse no contexto da igreja. Muita gente, tendo passado muito tempo no contexto da igreja, continua com as mesmas inquietações, com as mesmas dúvidas, com as mesmas genuidades, com a mesma falta de maturação, com a mesma falta de conhecimento, com a mesma distância como se fosse inicialmente no Evangelho. E é por isso que muita gente sai muito fácil do contexto do Evangelho, porque não tem profundidade na sua relação com Deus.
porque não tem profundidade no seu conhecimento do Evangelho, e por isso que muitas vezes se perdem facilmente. Eu queria que a gente pudesse ir em 1 Reis capítulo 1, desculpa, 1 Reis capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 6. 1 Reis capítulo 1. O que eu queria destacar aqui, uma das características aqui de quem de nós sermos impedidos de ter maturação espiritual, é não aceitar a correção. É a primeira característica que eu queria destacar aqui, que faz com que as pessoas parem no contexto da sua história: não aceitar a correção. No 1 Reis capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 6, diz assim: ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, ou Ragite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Interessante esse texto, como vocês já devem conhecer. Adonias é um filho de Davi, e aqui diz uma dificuldade que Davi tinha em relação ao seu modo de educar os seus filhos. Porque o Adonias, quando ele já um filho de Davi, já depois de Davi de algum tempo, já Davi parecia que estava um pouco cansado dessa questão familiar, e Davi deixa a coisa andar mais solta, embora Davi em outros momentos também demonstrou dificuldade com os outros filhos que ele tinha. Mas o que ocorre aqui, que o texto destaca uma coisa que a gente já até pregou sobre isso tempos atrás aqui, que esse texto foi bastante interessante. Ele destaca justamente essa ideia aqui do versículo 6. Seu pai nunca o havia contrariado. O que acontece aqui com Adonias? Adonias, ele vai crescendo sem um contexto de limite. O Adonias, ele vai crescendo sem que haja correção. Ele vai crescendo a partir... o que dá para perceber um pouco de como que ele vai conduzindo as coisas. Ele vai crescendo sem lidar com a questão da frustração, sem lidar com as suas dificuldades, ao ponto de que ele chegar um momento que percebe que o Davi está um pouco fragilizado, e algumas pessoas começam a questionar quem que poderia ser o rei, e ele, de forma tão ingênua, de forma tão inadequada, ele se coloca nessa condição e fala: eu vou ser o rei. Ele começa a preparar tudo para ser o rei, sem se perguntar, sabendo que Deus já haveria escolhido uma outra pessoa para estar no lugar de Davi. Mas ele se coloca também nessa condição: eu vou ser o rei, eu quero ser, eu serei, e começa a preparar tudo para esse contexto. O que é interessante aqui a gente poder perceber Adonias, porque o que acontece com Adonias, parece que tem muita gente no contexto da igreja que vive exatamente assim. Porque o que acontece na relação de ingenuidade é a dificuldade de perceber a complexidade que está posta. O que acontece numa situação de ingenuidade é a situação de se colocar como alguém de extrema importância. O que nós vivemos hoje é justamente algo contrário do que a Bíblia nos coloca, porque a gente se coloca, eu não estou dizendo para você, e aqui já faço uma correção que talvez seja uma correção complicada diante da gente estar vivendo, porque a gente tem uma mania de viver um hiper-ego, uma coisa absurda do ponto de vista de valorização. E a gente então acha muitas vezes que todas as coisas devem vir ao nosso favor, de que tudo vai acontecer ao nosso favor, e a gente se coloca numa condição de espécie de pessoas, do ponto de vista religioso, um pouco mimado. A gente vive um cristianismo de gente mimada. Isso eu falo não só aqui no contexto da igreja que vivemos. Nós vivemos um cristianismo de gente mimada, gente cheia de não me toque. Não é isso? Alguém corrigiu, pastor, ou falando de tal, falou assim assim comigo. O que ele falou, meu irmão? Ele mandou eu me corrigir em relação a isso, isso e isso.
irmão, você não pode falar assim comigo. Por causa disso e disso e disso, eu não posso sofrer, não posso passar por dificuldades. Eu vivo um cristianismo onde eu tenho que estar dentro de uma redoma, onde nada pode me ocorrer, onde os versículos que falam, quando fala daquele versículo que diz, eis que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esses versículos passam longe da gente, porque a gente tem que viver um cristianismo onde a gente não pode ser contrariado, onde a gente não pode ser frustrado, onde qualquer situação de correção para a gente é uma agressão. Daqui a pouco a gente vai implantar os conselhos tutelares da igreja, não é? Se alguém reclamar com você, fala, vou chamar o conselho tutelar, hein? E vai vir minha defesa, não é? Porque tal qual está acontecendo no contexto das crianças hoje, onde a correção se tornou agressão, onde alguns especialistas não sabem discernir aquilo que é correção em relação àquilo que é agressão. Tal qual toda a população vive nesse contexto. Não me toque, eu sou muito precioso, eu sou muito importante, e não toque em mim, não me frustre, não reclame comigo, cada um com seus problemas, cada um com suas coisas. Se você me corrigir, eu vou sair dessa igreja. Não me toque, não me toque. Vou chamar o conselho tutelar, o conselho dos anjos. Chamar o conselho tutelar dos anjos, a gente vai conversar sobre isso, para me proteger. Gente que não tem correção e não tem mudança, e gente que não muda não cresce. Gente que não tem correção não consegue estabelecer isso a partir do caráter. Aliás, o caráter começa quando a gente sabe o que é não. O caráter começa quando a gente consegue conceber aquilo que é o outro. O caráter na vida de uma pessoa, a questão moral, começa em eu perceber de que a minha liberdade não pode perpassar a liberdade do outro. E nesta relação, a primeira coisa que eu faço é me dar limite, é me colocar enquanto não. Mas no reino de Deus, as pessoas estão deixando de se permitirem ser corrigidas, e nesse sentido não conseguem crescer. É por isso que tem crentes mimados. Qualquer coisa chora, qualquer coisa grita, esperneia, qualquer coisa sai correndo para buscar ajuda. O problema de Adonias que é isso, só encontra a gente que está pronto para poder ressaltar o ego dele, gente vai poder aplaudir ele, vai dizer, você pode sim, você vai ser rei sim, vamos daqui arrumar umas coisas para você ser rei, porque você é praticamente um rei, você é bonitão, você é inteligente, você não sei o que, a gente vai colocar você para cima. Esse é o problema de gente que é frouxo. Esse é o problema de gente que é mimado. Sempre vai encontrar alguém para poder enaltecer o seu ego, e nesse sentido não consegue crescer, não consegue mudança. Segunda característica que eu queria destacar sobre situações que impedem o nosso crescimento com Deus, a nossa maturação espiritual. Eu gostaria que você fosse em Jeremias capítulo 1:6. Jeremias, numa conversa com Deus, Jeremias conclama exatamente aquilo que estamos dizendo aqui. Jeremias 1, versículo 6. Deus chamou Jeremias para poder fazer algumas coisas que Deus tinha colocado no seu coração de usar Jeremias em relação a algumas situações. E o Jeremias, ele faz uma construção bastante interessante no seu modo de pensar. E ele vai falar com Deus a desculpa pelo qual ele não faria aquilo que Deus estava colocando para ele.
Então, o Jeremias responde para Deus aquilo que está no versículo 6. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Interessante Jeremias colocar isso para Deus, porque isso é também uma possibilidade de se manter na mesma condição pela qual está e não se colocar à disposição do crescimento. Então, a segunda característica que eu queria destacar aqui, que faz com que as pessoas impeçam esse crescimento espiritual, é de não aceitar os desafios que lhe oferecem a oportunidade do crescimento. Todas as vezes que você estiver diante de um desafio, a gente pregava um pouquinho sobre isso semana passada, escuta bem o que eu estou dizendo, todas as vezes que você estiver diante do desafio, você tem a oportunidade de crescer. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação onde você não tenha condição, onde você olhe para si mesmo e perceba que você não tem condição de lidar com aquela situação, você tem a oportunidade de transpor a sua limitação e, nesse sentido, crescer. E o que é interessante é que aquilo que nos cabe em relação às coisas de Deus, tem coisas que nós não faremos com as nossas mãos, não os faremos com a nossa competência, mas naquilo que Deus faz por nós, nós temos a oportunidade de crescer na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus. Então, o que Deus coloca para Jeremias, Deus fala para Jeremias, e começa a dizer tudo o que ele ia fazer em relação a como que ele queria usar Jeremias. E Jeremias, quando percebe a dificuldade pelo qual está entrando, quando Jeremias percebe o quanto ele se sentia frágil em relação àquela situação, certamente um moço ainda, alguém muito jovem, certamente se as pessoas não ouviram, alguns outros grandes profetas, como ouviriam a Jeremias? O desafio de fato era muito grande, certamente que a complexidade de Jeremias tinha na sua cabeça esse entendimento, mas quando Jeremias coloca essa contraposição para Deus, faz com que a gente perceba que Jeremias tem, num certo sentido, uma certa maturidade de entender exatamente o desafio que Deus está colocando para ele em relação àquele momento de vida que está vivendo. Então, se Jeremias tem a capacidade de fazer essa construção, é porque talvez ele não fosse tão jovem ao ponto de entender a complexidade. Se eu fosse comparar, eu vou fazer aqui uma fala bem minha mesmo, é só a minha percepção de leitura da palavra. Às vezes, quando eu observo o jeito que o Davi se colocou naquela vitória contra o Golias, eu vejo alguém muito mais ingênuo no seu modo de se colocar naquela condição do que o Jeremias. Está entendendo a minha comparação? Porque o Davi, quando chega lá, quem que é esse gigante aí? Quem que vai lutar? Quem que é? Não, eu vou lutar. Tudo bem que está movido pelo Espírito Santo? Lógico que está. Mas você vê um moço jovem, louco para poder falar ninguém me para, né? Que é a cabeça muito de uma pessoa que é jovem, que ele se acha muito poderoso, né? Que sempre vai conseguir ver as coisas, que conhece o mundo inteiro, conhece tudo, né? Então, quando você vê um jovem se colocando, deixa comigo que eu resolvo, me parece que é muito mais uma característica de quem não consegue perceber muita complexidade da coisa do que alguém como Jeremias, que logicamente quando Davi vai saindo para guerrear, quando percebe todo mundo falando, você é louco, você vai fazer isso, Davi vai percebendo a confusão que ele está se metendo, tá certo? Mas esse ato impossível que a gente vê no Davi, que muitas vezes é mais sanguinário no seu modo de lidar com algumas questões no seu dia a dia, a gente percebe isso ao decorrer da vida de Davi, me parece que na juventude isso deve ser acentuado. Então isso tem muito mais a possibilidade de tomar um ato impulsivo ali, de vou resolver, vou fazer a coisa. Mas Jeremias, ele se posiciona diferente. Jeremias, quando Deus chama ele para a situação, Jeremias fala para Deus, eu não tenho condição de lidar com essa situação, porque eu sou muito jovem, ou seja, não sei falar, não tenho essa condição de ser de diplomacia, não tenho condição de ir ao confronto, até porque
a situação está muito difícil, está muito trágica, só me colocar nessa condição, e o que eu faria então na minha vida em relação a tudo isso? Por isso que você vê gente que passa-se ano e mais ano, e a pessoa tem ministério, tem chamado de Deus, tem tudo para as coisas darem certo, tem tudo para as coisas começarem a ter um crescimento, mas você vê as pessoas falando para Deus: eu não estou preparado para esse momento, as coisas estão muito complicadas, o desafio é muito grande, e vai ficando, naquela mesmice. Os anos passam e Deus fala para ele: eu tenho mais isso para você, faz mais isso, eu tenho mais isso para a sua vida. Senhor, mas eu não me vejo nessas condições, eu preciso fazer mais tantas coisas, preciso estudar mais tanto, preciso me preparar mais tanto. Gente que não aceita o desafio não cresce. Gente que não aceita os desafios que a vida lhe dá estagna, fica estagnado na sua vida. Gente que não aceita romper os seus próprios limites, fica sempre onde está, e nesse sentido se impede o crescimento. É por isso que você vê gente que em torno do desafio da vida muito cedo, e tem uma cabeça, você percebe pessoas que, como eu falei agora há pouco, com 20, 21 anos, tem uma cabeça impressionante, do ponto de vista de maturação, e gente que não se vê, não se lida com o desafio, foge das dificuldades que tem, que está com 40, com 30, com 35 anos, com uma cabeça também impressionante para aquilo que se vê, para o que seria esperado para a sua idade, porque parou no tempo. Qualquer coisa corre para a saia da mãe, qualquer coisa corre para debaixo da saia do pai, usando aqui essa expressão. Qualquer coisa, orem por mim, mas não desenvolve relacionamento com Deus de oração. Qualquer coisa estão fugindo. Gente que se posiciona assim não cresce. Fala para o seu irmão: você precisa aceitar os desafios que a vida lhe dá. Se não tiver desafio, não tem crescimento, irmão. É muito ruim quando a gente vive sem ter nada que nos desafia. É muito ruim quando a gente vive sem ter nada que nos move. Eu estava falando hoje com uma missionária Violeta e eu achei interessante. Ela dizia para mim, ela fez uma operação esses dias, uma cirurgia no joelho, e ela dizia pelo celular, dizia assim: eu estou achando complicado ficar em casa em repouso, porque eu estou acostumado a agir. Eu dizia para ela que Deus continue colocando em você essa inquietação, essa vontade de fazer, de salvar, de curar, de ajudar, de fazer. Eu acho que o Espírito de Deus tem que nos mover a nos estarmos inquietos. Eu acho que Deus tem que mover em nós para que o mesmo Espírito que se movia lá nas águas, o ruach, o vento que sopra, que nesse sentido ele é ativo, dinâmico, ele não para, ele se move o tempo todo. Esse mesmo Espírito de Deus tem que estar se movendo dentro de nós o tempo todo, sempre nos levando à inquietação, à mudança, à vontade de conseguir algo maior, à vontade de conseguir algo mais impressionante. Não estou dizendo do ponto de vista humano, estou falando de Deus, da relação com Deus. Não estou falando de carro, de casa, estou falando dessas coisas. Estou falando que você está sendo desafiado a mudar, sendo desafiado a transformar, a querer fazer mais, sempre sentindo desafiado para aquilo que Deus pode se colocar, para que você possa continuar crescendo na relação com Deus. Amém? Terceiro ponto que eu queria destacar, que impede nosso crescimento em relação à maturação espiritual. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 3, a gente vai ler no verso 1. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 1.
Diz assim, no verso 1, em 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como as crianças em Cristo. Deixei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-los. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. O apóstolo Paulo está dizendo sobre a dificuldade que aquela igreja tinha de crescimento. Então, uma das situações que nos impedem, e talvez isso seja extremamente grave, talvez a mais grave, uma das coisas que impede o crescimento espiritual é a pessoa se permitir ser dominada pela carne. Não tem como, irmãos. Porque ou você é dominado pelo Espírito, e nesse sentido você cresce espiritualmente, tem mais intimidade com Deus, ou enquanto você estiver oferecendo a sua vida, oferecendo o seu corpo para as questões da carne, necessariamente você passa a não ter crescimento espiritual. Então, o que impede muitos irmãos dessa relação com Deus é exatamente não se colocar num processo de santificação. A santificação, irmão, ela tem uma proporcionalidade, ela está diretamente proporcional, ela está vinculada ao nosso crescimento. Quanto mais você se santifica, quanto mais você se separa para Deus, quanto mais você medita na palavra dia e de noite, quanto mais você tem um processo de relacionamento com Deus, de busca do Espírito Santo, de compromisso com Deus, de compromisso com a sua obra, quanto mais você tem isso, mais você consegue crescer espiritualmente. Mas se você não se permitir a ter esse processo de consagração, sinto dizer, mas você vai fazer aquilo que o texto de Romanos falou que você não deveria fazer, é deixar ser dominado pelas concupiscências da carne, deixar ser dominado por aquilo que é o desejo da carne, a vontade da carne, e nesse sentido é ser carnal. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha aqui, alguns sintomas, não é somente esse. Se você observar, o apóstolo Paulo diz algumas coisas aqui, no 1 Coríntios capítulo 3, porque está direcionando a igreja de Coríntios, mas se você observar, vai lá em Gálatas, está falando sobre as obras da carne, se você observar, vai lá em Romanos, está falando sobre algumas coisas da carne, tem outras situações, mas uma das coisas que esse pessoal está dizendo aqui, percebam como vocês são carnais, porque coisas simples tiram a possibilidade do relacionamento com Deus. Vocês se desviam do propósito de Deus por coisas simples. A inveja entre vocês, um querendo ser melhor que o outro. Para quem? Para quê? Isso não é ser menos cristão? O apóstolo Paulo fala disso, dizendo assim: se houver alguma coisa que eu venha me gloriar, que eu me glorie nas minhas fraquezas. É o que o apóstolo Paulo diz. Vocês querem se gloriar nas coisas que vocês fazem de bom, de bem. Inveja, divisão entre vocês. Alguns dizem: eu sou de Apolo, outros dizem: eu sou de Paulo. Alguns querem se ligar a determinados grupos, como se isso fosse mais importante do que o Evangelho. Esse é o problema de gente carnal, porque gente carnal, tudo lhe é mais importante do que a essência do Evangelho. Facilmente ele se deixa ser levado por algumas situações, porque ele não percebe o que é de fato a essência do seu chamado, o que é a essência da sua vida. Facilmente ele coloca qualquer outra coisa como motivo da sua existência, como foco da sua existência, porque ele
facilmente se perde do porquê que Cristo o formou. Ele não consegue perceber a profundidade pelo qual ele foi chamado. Ele não consegue perceber aquilo. Eu sou aqui só, tem alguns textos que vêm aqui à cabeça. Eu acho que o apóstolo Paulo diz sobre isso, se estou enganado, não sei se é Efésios, mas enfim, depois eu vou dizer certinho. Mas ele diz o seguinte: ele diz que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber que os seus vasos são vasos de barro e que tem dentro de si algo extremamente precioso. Eu estou carregando de mim algo extremamente precioso, onde eu não seria digno de tal. E já que eu estou carregando dentro de mim algo extremamente precioso, onde lhe foi me dada a oportunidade, eu tenho que fazer transcender aquilo que está dentro de mim. Então, o que a gente às vezes não percebe é de que o cristão carnal, aliás, que o homem carnal, melhor dizendo, ele tem dificuldade no crescimento justamente porque dá mais vazão para a sua carnalidade. E aí se torna sempre uma pessoa que tem que só ter o leitinho. Paulo fala o seguinte: vou dar o leitinho para vocês. A gente está acompanhando lá no litoral a Catarina, que é sobrinha da Simone, e a gente estava lá nesse Natal e alguém deu para ela uma fruta que se a gente colocar na boca dissolve, e alguém estava preocupado, cuidado para ela não engasgar, porque com criança é assim. O máximo que você dá, ainda que seja simples para alguns, para ele é muito complexo, para ele é muito difícil, porque não está acostumado, não aprendeu a ter a degustação em relação àquela situação, não desenvolveu essa habilidade para tal. E o apóstolo Paulo fala justamente disso quando fala ao pessoal dos Coríntios: eu tenho que dar leite porque vocês não sabem nem mastigar, vocês não conseguiram crescer. Mas por que vocês não cresceram? Porque vocês são carnais. É essa definição que ele dá. Por que vocês não podem sair dessa condição? Justamente por a situação contrária a isso. Vocês não são espirituais, mas são carnais, e por conta disso eu não posso ir além no contexto espiritual. Tem que ir à medida que vocês conseguem se permitir. Eu queria finalizar com Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no verso 13 ao 16. Quarta característica de que nos impede o crescimento, a maturidade espiritual. A quarta característica de destacar é a causa da fragilidade dos ministérios na igreja e da fragilidade do conhecimento da doutrina cristã. No Efésios 4, no verso 13, diz assim, amém? Todos acharam? Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor e na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que coisa interessante, porque aqui ele está falando de crescimento enquanto comunidade, ele não está falando de crescimento pessoal.
Estou falando de crescimento enquanto comunidade cristã, como igreja enquanto o corpo de Cristo. Essa é a ideia. E ele vai dialogando ao início, ele vai colocando de que existe ministérios instituídos por Deus para esta finalidade, para a finalidade do crescimento. Tá certo? É que eu terminei não lendo lá, mas vamos voltar um pouquinho lá no versículo 11. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então ele está dizendo sobre duas finalidades. Qual a finalidade de Deus ter instituído os ministérios? Né? Para que seja edificado o corpo de Cristo. Né? Vamos lá, vou voltar novamente. Primeira finalidade que ele diz, né? Vamos lá, no versículo 12 ele diz a primeira finalidade: com o fim de preparar os santos. Essa é a primeira finalidade. Para qual propósito? Para que os santos, no caso, para que a obra do ministério, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então está dizendo que os ministérios existem para ajudar a igreja, preparar a igreja, para que a igreja, ao entender, ao receber essa ministerial, receber esse produto, melhor dizendo aqui, só para a gente poder pensar na ideia aqui, receber essa benéfice, esse dom de Deus, a partir das ações ministeriais, que ela recebendo esse alimento, ela possa ter condição de se estabelecer na obra de Cristo e possa ter condição de edificar o corpo de Cristo. E nesse sentido há um crescimento do ponto de vista da igreja. O que aqui nos cabe a gente entender de que quando eu cresço na minha relação com Deus, quando eu cresço em relação ao corpo de Cristo, eu também estou provocando o crescimento. Está dando para entender isso? Porque exatamente o que o texto diz aqui, veja, quando ele diz aqui no versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, versículo 16, de todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, e na medida em que cada parte realiza a sua função. Deu para entender? É evidente, né? Imagina que você tem um organismo que vai crescer e que o pulmão está preparado para respirar, né, e fazer a troca de gás carbônico, enfim, que o coração está preparado para bater, mas o intestino não está preparado para receber o alimento e digerir. O corpo vai crescer? Não vai crescer. Imagina que o intestino está preparado, mas a boca não consegue fazer a primeira trituração, ele não consegue deglutir. Vai crescer? Não vai crescer. O crescimento da igreja, o crescimento da comunidade, começa na minha responsabilidade de relacionamento com Deus. O crescimento da igreja passa pela minha corresponsabilidade. Aí eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós refletíssemos. Será que aquilo que fazemos, eu estou fazendo com que a igreja cresça na maturidade com Deus, na aproximação de Cristo, enquanto evidência de Cristo na igreja? Ou será que aquilo que eu estou fazendo atrapalha o crescimento da igreja? Dificulta o crescimento? Porque uma das coisas que dificulta o crescimento é justamente a fragilidade da ação ministerial sobre a igreja, do ministério na igreja. Isso não é responsabilidade nossa enquanto liderança, estabelecer ministérios que sejam fortes na igreja, mas também a fragilidade da doutrina cristã.
Porque, como diz aqui o texto, aqueles que não conseguem ter maturidade no contexto da relação com Deus, qual que é o grande perigo da não maturidade? O grande perigo da maturidade, de não ter maturidade, é ser levado por qualquer vento de doutrina. Esse é o perigo da não maturidade. O perigo da não maturidade é você comprar uma coisa achando que é outra. Algumas pessoas falam gato por lebre, não é isso? Comprar gato por lebre. Eu acho mais difícil confundir as duas coisas. Mas se tivesse algum animal que fosse mais fácil, mais fácil confundir, certamente alguns confundiriam. Não sei se lembre-se aqui de algum animal ou de alguma fruta que você certamente confundiria com facilidade, por não saber aquilo que está comprando ali. O problema da pessoa não ter maturidade cristã é justamente isso, porque ela é vulnerável. Ela é vulnerável. É impressionante hoje como gente da igreja acredita em tudo. Em nome de Jesus, está amarrado, bate na madeira, não passa por debaixo de escada, porque o gato preto jamais, se eu ver, Deus me livre. E aí é bom ir para a praia de vez em quando tomar um banho de sal grosso, não é? Para deixar todo o mal lá. E se não sair, você coloca uma rosa na sua casa, que se ela murchar toda a feitiçaria vai ficar na rosa. Esse bobear, o irmão ainda bate um tambor, né? Ainda bate um tambor. As pessoas não sabem naquilo que creem. Aliás, não conhecem nem o Jesus pelo qual dizem que creem. Não conhecem a palavra que revela esse Jesus. Muitas vezes leram as histórias dos 50 tons de cinza, leram as histórias do romances, mas nunca leram a Bíblia. Leram tratados de filosofia, de psicologia, direito, de matemática, mas nunca leram a Bíblia. Como querem crescer no reino de Deus? Como querem ter uma igreja forte? Tudo o que lhes cabe é carnalidade. Tem igrejas que são movimentos absurdos, mas são carnais. Tem igrejas que saem de alguns lugares e falam: o culto hoje deu um frio na espinha, cresci, não sei o que, rodopiei, fiz acontecer, mas saiu sem entender nada, saiu sem mudança, saiu sem entender a profundidade do Evangelho, saiu sem vivenciar a profundidade do Evangelho, e nesse sentido são carnais, porque o que buscam são sensações. O que buscam são as sensações carnais, e acham que o máximo que o Evangelho pode lhe dar é alguma sensação carnal. Se quiser ter alguma sensação carnal, irmão, vai lá no Insano e desce lá no Insano, como eu fui lá. Você vai ter uma sensação maravilhosa. Frio na espinha, pensa que vai morrer, mas você chega lá embaixo vivo. Tem irmãos que querem ter esse tipo de sensação, que querem terceirizar a sua intimidade com Deus, terceirizar a sua oração, que não querem ter consagração. E aí você pode ter um evangeliquez ao pé da boca, ao pé da língua, melhor dizendo. Você pode ter um evangeliquez onde as pessoas olham para você e falam: você é crente.
Mas se tudo que você tiver for somente uma linguagem evangélica, mas não tiver posicionamento, você vai para o inferno com a evangeliquez da sua boca. Não se engane. Se não houver crescimento, se não houver mudança, se você daqui 5 anos não tiver diferente de estar aqui hoje, daqui 10 anos não tiver diferente do que você estava há 5 anos, daqui 15 anos você não tiver diferente do que estava há 10, e você continuar tendo mudança de relacionamento com Deus, de busca do Espírito Santo, de entender melhor quem é Deus, de ter maturidade, das coisas não te virem e de tirar do eixo em qualquer situação de dificuldade que tirarem, mas se você continuar firme na rocha que é Cristo, e se você continuar firme no Evangelho, entender a plenitude do Evangelho, e começar a se perceber que você tem uma corresponsabilidade no corpo de Cristo, se você não for um frouxo que se coloca no chão, deixa lá que os irmãos fazem por mim, você está impedindo o crescimento do reino de Deus, você está tomando o lugar de alguém que poderia estar frutificando. No reino de Deus tem que frutificar, no reino de Deus tem que crescer. Mas se você não se vê corresponsável, se você acha que você vive somente para si mesmo, seu egocentrismo, e não consegue perceber que seu egocentrismo atrapalha a relação com Deus, atrapalha o crescimento da igreja, eu quero dizer uma coisa a você: você termina impedindo a maturação do corpo de Cristo. E por mais essas coisas cheguem até você, se você efetivamente não se posicionar, a doutrina da fé cristã não vai ser enraizada no seu coração, e certamente qualquer situação possa lhe ver para você sair fora do Evangelho em função de qualquer outra coisa que lhe chame a atenção. É por isso que a gente vê hoje gente saindo do Evangelho e indo para a macumbaria, a gente saindo do Evangelho indo adorar santos. Antes a gente não via isso, né? Antes era o contrário. Mas hoje tem gente que pensa que conheceu a verdade, esteve na igreja, mas está buscando somente sensações, está buscando somente uma espécie de clube entre amigos, não buscou aprofundar-se no Evangelho. Irmão, quando a trombeta soar, escuta bem o que eu te digo, quando a trombeta soar, não vai dar para chamar o grupo de intercessão, não vai dar. Então, ou você se garante por você em relação a Deus, ou então quando a trombeta soar, o negócio fica estreito. O que te impede de crescer? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora que sou adulto, eu penso como adulto. Nesse sentido, faz com que eu possa agir como adulto. Pensar como adulto e agir como adulto. E eu via um crítico dizendo sobre esse texto, um teólogo dizendo sobre esse texto, ele dizia assim, que o apóstolo Paulo dizia: eu me forço a pensar como adulto, eu me forço a agir como adulto. Ou seja, eu entendo o posicionamento que estou e sei que eu tenho que agir diferente na situação, porque eu sei exatamente quem eu sou no momento que estou. Algumas coisas que a gente tem como meninos já não cabem mais como adultos, irmãos. Precisamos estar diferente. O que te impede de crescer? Se você pudesse ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor.